Boa noite, meus irmãos e irmãs. Obrigado por mais este momento aqui, Senhor, na sua presença. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, que irão ouvir a tua mensagem de salvação. Que o Senhor abençoe cada um, proteja e dê o entendimento que cada um realmente precisa para o crescimento espiritual. E use como o Senhor quiser. Não deixe que nada e nem ninguém venha atrapalhar esse estudo. Que o Senhor use a minha boca para transmitir a sua mensagem. Que eu diminua cada vez mais. E que o Senhor cresça na minha vida. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Jesus, o único Salvador. Então, Jesus, o único Salvador. Então, a salvação é um presente que Deus nos deu. É um presente que Deus mandou para todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, recebem, crendo verdadeiramente nele. Em João 14, do 1 ao 3, Jesus nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se preocupe, não fique preocupado com estas coisas, com as coisas do mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, este é o conselho de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí no verso 2 ele diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus aqui está nos afirmando que ele iria para o céu, ele iria para o Pai, mas ele iria preparar moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz que lá tem muitas moradas, mas ele diz: se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus, ele foi preparar estes lugares, lá nestas moradas, onde a igreja irá ficar com o seu Senhor. E ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. Lá na casa do meu pai tem muitas mansões, eu vou preparar estes lugares. Quando estes lugares estiverem prontos, eu vou voltar. Para que Jesus ia voltar? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus, ele nos quer perto dele. Ele nos quer com ele. Por isso ele disse que para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Que privilégio, né? A igreja de Jesus
sendo aguardada no céu. Já pensou? Então Jesus foi preparar estas moradas, nestas mansões, e ele está voltando. Então Jesus, ele prometeu que quando estas moradas estivessem prontas, ele iria voltar. Então observemos uma coisa. Jesus aqui está falando da preparação da morada, da mansão da noiva. E quando estivesse tudo pronto, quando estiver tudo pronto, ele vai voltar para levar a noiva. Então, o noivo, observemos, o noivo judeu, depois de fazer o contrato com o pai da noiva, não podia passar de 2 anos. Antes de 2 anos, ou mesmo nos 2 anos, ele teria que voltar, retornar. Então, ele iria para a casa do pai. Ele iria preparar a casa onde ele iria ficar mais a noiva. E também o trabalho para sustentar essa noiva, essa esposa. Quando tudo já estivesse pronto, então ele voltaria para levar a noiva para o casamento e as bodas. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar o lugar para vocês, que é a minha noiva, minha esposa. Então, quando estes lugares estiverem prontos, eu vou voltar para levar vocês. Então, aí ele diz, né? Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus, ele vem buscar esta noiva em breve, para que esse casamento seja consumado, e haja esta festa de noivado, né? Que é as bodas do Cordeiro, né? As bodas de casamento do Cordeiro, do Filho de Deus, de Jesus com a sua igreja. Então, em 2 Pedro, Jesus, ele está no céu preparando este lugar. Aqui em 2 Pedro 3,8, diz assim, 2 Pedro 3,8, nos diz o seguinte, 3,8, porque este justo, segundo Pedro 3, até no 2, você está achando estranho. Segundo Pedro 3,8, diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o noivo, né, judeu, ele não poderia passar de 2 anos. Aqui em Pedro, em 2 Pedro 3,8, diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nós podemos dizer que esses 2 anos para o judeu, para Deus, pode ser 2000 anos, né? Então, assim como para o noivo judeu, ele não poderia passar de 2 anos para vir casar com a noiva, tudo já deveria estar pronto. Então, eu acredito, no meu entendimento, que Jesus, ele voltará antes desses 2000 anos. Quer dizer, o noivo poderia voltar até um ano antes ou até menos. Só não poderia voltar era depois. Então, eu acredito que Jesus vem buscar a noiva antes de completar esses 2000 anos que ele subiu, né? Contando da subida dele para cá, eu acredito que ele vem antes destes 2000 anos. E porque quando completar 2000 anos, ele virá para governar essa terra. Assim eu entendo.
Pode ser que eu esteja entendendo errado, mas eu entendo assim. Então, Jesus, quando ele vier buscar a igreja, ele não vai pisar nessa terra. Então, quando completar os 2000 anos que ele subiu ao céu, então ele virá para governar esta terra. Então, eu acredito que nós já estamos mais perto do que longe da volta de Jesus, do arrebatamento, não da volta para governar essa terra, porque nós sabemos que tem os 7 anos do governo do anticristo, mas eu acredito que nós já estamos bem perto da volta de Jesus para levar a igreja, para que se cumpra isso aqui que ele está dizendo, né? Que ele iria para o céu, mas preparar lugar, quando estes lugares estivessem prontos, então ele iria voltar para levar a igreja, a noiva, para este casamento, para lá termos esta festa de casamento, as bodas, né, do Cordeiro. Então, quando Jesus levar a igreja, aqui começa um outro governo, né, o governo do anticristo. E enquanto o anticristo estiver aqui governando durante esses 7 anos, no céu nós estaremos em festa. Aqui no versículo 4, Jesus diz assim: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então Jesus está afirmando: vocês sabem para onde eu vou. Mas Tomé, ele falou pelos outros, né? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, se ele não sabia nem para onde Jesus ia, como é que ele ia saber o caminho, né? Muitas vezes, meu irmão, tem muitas pessoas na igreja assim. Muitas pessoas que estão na igreja, mas não sabem nem se vão para o céu. Eles não sabem o caminho. Eles não sabem nem se Jesus vai voltar. Eles não creem. Tem muitas pessoas que não creem na volta de Jesus. Tem muitas pessoas que não estão aguardando o noivo, porque não estão realmente acreditando nas profecias, naquilo que Jesus falou. Aqui Jesus está falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus, ele está fazendo esta promessa. Mas aqui Tomé, ele nem cria, não sabia nem para onde Jesus. Ele disse que era para a casa do pai dele. Ele diz: eu vou na casa de meu pai, há muitas moradas. Então, ele está dizendo que é na casa do pai dele, é no céu. Mas Tomé disse: Senhor, não sei nem para onde o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho, né? Então, Jesus, no versículo 6, ele diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitas vezes, nós estamos em alguma igreja só sendo religioso, não crendo na palavra de Jesus. Jesus acabara de dizer para os discípulos que na casa do pai dele tinha muitas moradas, mas ele iria preparar essas moradas, preparar estes lugares, preparar esse ambiente, para quando tivesse tudo pronto, ele levar a igreja, levar a sua noiva, aquela que seria sua esposa, para essa festa. Mas aqui os discípulos, né? Tomé disse, em nome de todos, que eles não sabiam para onde Jesus iria. Como saber o caminho? Então Jesus diz: eu sou o caminho.
Então, a gente observa aí no versículo 6 que Jesus, ele responde, ele diz 4 coisas. Então, a primeira, Jesus diz, ele é o caminho. Então, Jesus é o caminho que leva para o céu, né? Não existe outro caminho, só existe o caminho Jesus. Então, por isso Jesus diz, eu sou o caminho. Então, não existe outro, só existe Jesus. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Só Jesus leva ao Pai. Então, Jesus é a única solução para o homem perdido. Para aquele homem que está andando no caminho largo. Existem 2 caminhos, o estreito e o largo. Jesus é o caminho estreito. Ele é o caminho que leva ao Pai. Não existe outro. Não existe outro caminho que leva ao Pai. Então, existe o caminho largo que leva à perdição. Aqui em João 3:16 ao 18, Deus diz, João diz lá, né, descrevendo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, foi o próprio Deus quem deu, né? O Filho, foi Deus quem deu o seu próprio Filho, para que este Filho fosse sacrificado. Para quê? Para conseguir a salvação para aqueles que querem, para aqueles que arrependidos convidam Jesus para entrar em suas vidas. Então, foi o próprio Pai quem deu Jesus para ser este sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse sacrifício que iria pagar os nossos pecados. Ele iria perdoar os pecados daqueles que realmente creem nele. Em 1 Pedro 3,18, então, vou ler aqui mais uma vez. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Jesus foi quem morreu, ele diz aqui, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então Deus, ele deu Jesus para que fosse este sacrifício vivo, né? Ele foi um sacrifício vivo. Jesus carregou uma cruz, derramando o seu sangue pelas ruas de Jerusalém. Jesus foi crucificado com vida, não foi morto, um sacrifício vivo. Jesus ficou de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde no sol quente, sendo queimado, sendo assado como o cordeiro deveria ser. Não, o cordeiro deveria ser assado, não cozido. Então Jesus foi esse sacrifício que Deus exigiu pela salvação, pelo perdão, pela justificação dos pecadores que, arrependidos dos seus pecados, creem e recebem a Jesus como Salvador. Então é por isso que Pedro aqui está dizendo, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, uma única vez, não foi mais de uma vez, foi só uma. O sacrifício de Jesus foi só um, foi perfeito. Jesus nunca pecou, Jesus era justo e Deus exigiu, porque um homem que não tinha pecado, pecou.
desobedeceu e trouxe o pecado para toda a humanidade. Então Deus exigiu um homem sem pecado para que toda a humanidade, todos os que quiserem, fossem restaurados, fossem resgatados, fosse vivificado mediante o sangue do Cordeiro, mediante o sacrifício do Cordeiro. Quer dizer, os seus pecados fossem perdoados. Então, só aqueles que arrependidos verdadeiramente dos seus pecados e creem no sacrifício que Jesus fez, que foi dar a sua própria vida. Então, estas pessoas têm os seus pecados perdoados. Então, por quê? Porque Jesus, o justo, morreu uma única vez para perdoar os pecados. O justo pelos injustos. Então, Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Aqui em Hebreus 9, 22, nos diz que, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, foi necessário que Jesus desse a sua própria vida para salvar, para perdoar os pecadores arrependidos que querem esta salvação. Então, e Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Então, em Hebreus 9, 21, diz que, segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. E Jesus veio para cumprir a lei. Por isso era necessário ele morrer. Para quê? Para purificar todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, confessassem e se arrependesse e viesse a Cristo, querendo ele na sua vida, crendo nele como este Salvador, este sacrifício que limpa os seus pecados. Então, Jesus, ele é aquele que purifica, que limpa os pecados de todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e creem e querem Jesus como este Salvador, como este remidor, como este purificador, como este sacrifício. Então, só assim o Pai recebe esta pessoa. É por isso que é só Jesus que pode levar esta pessoa a Deus, porque através do sacrifício que ele fez, através da morte dele lá na cruz, é através do sangue que ele derramou para purificar o nosso pecado, para limpar, para tirar, para perdoar, para que Deus justifique o homem, quer dizer, considere esse homem sem pecado. Por quê? Porque já foi perdoado, porque Jesus já morreu para dar este perdão. Mas isso para quem realmente crê, arrependido dos seus pecados, confessa e pede Jesus para entrar na sua vida, para que o Espírito Santo venha fazer esta morada. Em João 19, 34, aqui João 19, 34 nos diz o seguinte. João 19, 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então aqui Jesus já estava morto, né? Mas o soldado, para saber se ele estava morto mesmo, enfiou uma lança no seu peito, na sua costela, e saiu água e saiu sangue. E o que significa esta água e este sangue, né? O sangue, nós já vimos que é para a purificação, para a limpeza, né? Então, o sangue representa o sacrifício que os sacerdotes faziam no altar. Então, o sangue que Jesus derramou
lá na cruz, representava o sacrifício que o sacerdote, lá em Levítico, vou ler bem aqui Levítico 17, Levítico 17, 11, diz assim, 11 e 14. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Agora o verso 14. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comerás o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Então Jesus, ele foi esta expiação. Então o sangue de Jesus foi a expiação. Essa expiação era para a pureza do altar, para que aquele altar fosse limpo, né? Aquele sangue significava essa limpeza do pecado. Então ele diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Quer dizer, o sangue de Jesus é quem ia dar essa limpeza, fazer esta limpeza, dar esse perdão. Então Jesus, quando saiu pelas ruas de Jerusalém, derramando sangue, é como se ele estivesse expiando. Deixa eu ver, como se ele estivesse fazendo essa expiação, esta limpeza para aqueles que querem. Então, o sangue de Jesus é que faz esta limpeza. Então, Jesus, ele fez isso, purificou esta purificação, esta limpeza dos pecados, para que a pessoa não fosse morta. Então, o sangue tinha esta função no Velho Testamento, no altar. Tinha que fazer esta purificação para que o sacerdote não morresse, não é? Então, Jesus, ele fez isso. Ele expiou, ele faz esta purificação na vida daquele que verdadeiramente arrependido pede perdão. Então, aqui em João 3 diz que para ver o reino de Deus, precisamos nascer de novo. E no 5 diz, para entrar no reino de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água e do Espírito. Então, quando é que isso acontece? Vou explicar aqui. Então, este nascimento, este novo nascimento. Então, a pessoa, os seres humanos, lá no Éden, quando o pecado entrou na vida, entrou a morte. Então, para que essa pessoa volte a viver, então ele precisa nascer da água e do Espírito. Que água é essa? Que Espírito é esse? O Espírito Santo. A água é a palavra. A palavra aqui nesse texto é representado como a palavra que vai limpando os pecados. É como se fosse o sangue de Cristo, purificando, limpando. Então, a água aqui tem esse sentido de limpeza. O Espírito Santo, ele vai falando aos nossos corações, dando o entendimento através da palavra. A palavra o Espírito Santo, através da palavra, vai nos dando o entendimento. E nós vamos vivendo. É como se a luz da palavra estivesse entrando na nossa vida. E nós vamos entendendo a palavra e vamos abandonando os pecados. É isto que acontece. Então, esse novo nascimento é quando cremos
arrependidos dos pecados, cremos em Jesus e convidamos Ele para entrar na nossa vida, o Espírito Santo vem morar na nossa vida, a palavra de Deus à medida que vamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos dando o entendimento. E esta palavra é luz, porque nós ficamos na claridade, nós ficamos entendendo, nós entendemos a palavra. Então, vamos mudando a nossa maneira de viver, vamos abandonando o pecado. Então, a primeira coisa que esse texto diz, né, é João, capítulo 6, capítulo 14, o verso 6, então ele nos diz o seguinte, não é? A primeira coisa Jesus diz, eu vou ler bem aqui de novo, João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho. Então, Jesus é o caminho que leva a Deus. Então, precisamos realmente crer em Jesus, receber Ele como Salvador, porque Ele foi quem se sacrificou, Ele foi quem deu a sua vida, Ele quem foi aquele que expiou os nossos pecados quando Ele saiu derramando o seu sangue pelas ruas de Jerusalém e pregado em uma cruz. Então, quando aquele soldado meteu aquela espada no lado de Jesus, que saiu água e sangue, ele estava dizendo que Jesus conseguiu esta salvação, este perdão para todos aqueles que querem. Então, o sangue dele foi expiado, quer dizer, foi derramado. Agora, quem quiser pode ter os seus pecados limpos, pode ter os seus pecados perdoados. O Espírito vem morar dentro de você e dando luz, dando entendimento da palavra. Então, a água, nesse texto, significa o entendimento da palavra, a palavra falando com você, você entendendo esta palavra e você mudando de atitude, mudando das coisas erradas para as coisas certas, você deixando o pecado e vindo para a santidade, abandonando as coisas erradas, a prostituição, os vícios, as heresias, abandonando tudo que desagrada a Deus e vindo para a santificação, para a santidade, para a obediência a Deus. Então, este novo nascimento é isto. Então, o Espírito Santo representa a garantia de que a pessoa é salva. Então, o Espírito Santo dentro da pessoa é esta garantia de que você é salvo, porque você creu em Jesus. Esta água aqui de João 3:5, não é? Quem não nascer da água do Espírito, então esta água é a palavra fazendo esta limpeza. Quer dizer, à medida que o Espírito Santo vai nos dando o entendimento, nós vamos abandonando este pecado. E o Espírito Santo dentro da pessoa, então esta pessoa vai tendo este entendimento através do Espírito Santo. Então, a segunda coisa que Jesus diz em João 14:6, primeiro ele diz, eu sou o caminho, a pessoa vai ao céu através de Jesus. Ninguém vai ao Pai, ele diz, eu sou o caminho. Quer dizer, ele é o caminho que leva ao Pai, ao céu, não existe outro caminho. A outra coisa, ele diz que ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, Jesus é a verdade. Não existe verdade pura sem Jesus. Aqui nós, os filhos de Deus, nós falamos a verdade. Mas às vezes a gente também mente. Nem sempre a gente está falando a verdade, porque ainda somos pecadores, às vezes mentimos. Mas Jesus, ele nunca mentiu. Ele é a verdade pura. Ele é a verdade. Não existe mentira em Jesus. Por isso ele diz, e a verdade, eu sou a verdade.
Então, Jesus, ele é a verdade. Deixa eu ver bem aqui o que é que diz em Atos 4:12. Nos diz o seguinte. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe outro nome dado entre os homens. Só Jesus. Jesus é esta verdade. Ele é essa palavra verdadeira. Lá em João 1 até o 5 diz: no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, Jesus, ele é a verdade, ele é essa palavra verdadeira. Nele não existe mentira. Lá em João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais conhecemos a verdade, quanto mais conhecemos a palavra, a Bíblia, quanto mais conhecemos Jesus, mais ela nos liberta das coisas erradas. Então, para sermos libertos das coisas erradas, do pecado, daquilo que desagrada a Deus, precisamos conhecer a verdade. Precisamos estudar a palavra. A palavra de Deus é esta verdade. Jesus é esta palavra. E esta palavra é que nos liberta. Aqui em João 6,54 diz. João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a carne de Jesus, a carne que ele diz aqui, é a palavra. Então, é a palavra. Então, nós precisamos comer esta palavra. Comer como? Estudando, lendo, ouvindo, praticando. Então, precisamos estar estudando essa palavra em profundidade. Então, a palavra de Jesus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105. Então, por isso Jesus diz em João 14, ele diz que eu sou o caminho e a verdade. Então, Jesus é a verdade. Observemos, quando o Espírito Santo nos dá o entendimento da palavra, é como se tivesse iluminando a nossa vida. Então, mudamos a nossa maneira de ver as coisas espirituais, as coisas pelo lado espiritual. Então, o entendimento da palavra é essa luz. Então, quanto mais comermos a carne de Jesus, como ele mesmo diz, a carne aqui representa a palavra. Quanto mais nós comermos esta palavra, nos alimentarmos dela, estudando dia e noite, como Deus ensina o povo de Israel, lá no Velho Testamento, a ensinar, a inculcar esta palavra na cabeça da criança, para não esquecer, mas nós vamos conhecendo Jesus e vamos sendo libertos das coisas erradas. Hoje em dia as pessoas não querem estudar a palavra, não querem se alimentar da palavra. E quando escuta é só um pouquinho, né? Não tem a paciência, não tem paciência, não quer mais ouvir, por isso não cresce, né? Aqui a terceira coisa que Jesus diz aqui em João 14,6, ele diz, e a vida. Então ele é a vida. Jesus é a vida eterna. Jesus, somente Jesus, dá a vida eterna. Jesus diz que ele é a vida. Então só ele, mais ninguém pode dar essa vida para a outra pessoa, porque ele é a vida. Ele é a vida eterna.
Foi Ele quem deu a vida dele para que eu e você tivesse vida. Foi Ele que Ele deu o sangue dele nas ruas de Jerusalém. O sangue dele foi expelido, foi, como se diz, esqueci a palavra agora, pelos pecadores, por mim e por você. Então Jesus, ele deu a vida dele para que eu pudesse ter vida, para que você pudesse ter vida, mas só mediante o nosso arrependimento dos pecados, a nossa fé verdadeiramente no sacrifício que Jesus fez, só mediante eu querer Jesus na minha vida, eu querer esta mudança. Aqui em Mateus 16, 24 ao 26, nos diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, só quem pode dar vida é Jesus. Mas para isso é necessário que o homem queira, que o homem se arrependa dos seus pecados, que o homem venha para Jesus, que o homem esteja disposto a abandonar tudo, a negar sua própria vida para servir a Cristo. Então não adianta a pessoa dizer que é salvo, mas não obedece à palavra, não se alimenta da palavra, não está vivendo o que a palavra está ensinando, não está mudando a sua maneira de pensar e de agir. Então esta pessoa está dizendo que realmente não entendeu o que é esta salvação, não entendeu o sacrifício que Jesus fez por ele. Essa pessoa precisa crer verdadeiramente em Jesus como Salvador, precisa arrepender-se dos seus pecados e abandoná-lo, precisa receber Jesus de todo o coração e obedecer a sua palavra. Então, não há vida eterna em outra pessoa, somente em Jesus. Então, em João 6, 68, Jesus diz o seguinte, João 6, 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Pedro, ele reconheceu que só Jesus era o que dá a vida. Ele é a palavra, ele é a vida eterna. Ele tem esta palavra, ele foi quem deu a sua vida. Ele foi quem se sacrificou por mim, por você. Ele é quem pode purificar com o seu sangue. Ele, somente ele, e mais ninguém pode fazer isto. Então, a quarta coisa lá que Jesus falou em João 14, 6. Então, primeiro ele disse, eu sou o caminho. Segundo, e a vida. Terceiro, primeira, eu sou o caminho. Segunda, a verdade. Terceira, a vida. A quarta, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a Deus, se não for através de Jesus. Só Jesus pode levar o ser humano a Deus. E aqui Jesus diz o seguinte, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por que Jesus diz, ninguém vem ao Pai? Aqui em João 10, 30, diz assim, João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus está dizendo que ele e o Pai são um. Por isso ninguém vem.
porque ele e o Pai é uma pessoa só. Então, para ir ao Pai também primeiro tem que ir ao Filho. Jesus, como filho, ele era ser humano. E como ser humano, ele deu a vida dele para perdoar os nossos pecados. Então, para ir ao Pai, que é Espírito, primeiro tem que ir ao Filho, que se foi sacrificado, se sacrificou, deu a sua vida, derramou o seu sangue para poder salvar, para poder libertar, para poder redimir aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creem e recebem Jesus como Salvador. Ainda em João 14:9, Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Mais uma vez Jesus está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Por isso, só vai ao Pai, primeiro tem que ir a Jesus. Por isso Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Vem porque ele e o Pai são a mesma pessoa. Então ele não disse ninguém vai ao Pai. Então o Pai não é uma pessoa diferente. Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Então para você ir ao Pai, você primeiro tem que ir ao Filho. Porque só Deus Filho, Deus como Filho, Deus como homem, pode salvar o homem, pode perdoar o homem, porque o sangue dele foi este meio, foi esta limpeza. Só o sangue de Jesus é quem limpa o homem dos seus pecados. Só o sangue de Jesus é quem purifica os pecados do homem arrependido. Só realmente quem crê em Jesus, quem crê no sacrifício que ele fez, é perdoado. Então, Jesus, ele deixa bem claro, né? Ele é esse sacrifício. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, observe, para a pessoa ir a Deus, primeiro tem que ir a Jesus, o Filho de Deus. Porque sem ir a Jesus, não vai ao Pai. Se não vai ao Pai, não vai ao céu. E se não vai ao céu, vai para outro lugar, que se chama lugar de sofrimento, que se chama inferno ou lago de fogo. Então se chama prisão eterna, por desobedecer a Deus, por desobedecer a ordem de Deus, por quebrar os mandamentos de Deus. E Deus deu o presente para você ser salvo. Deus deu o Filho dele para ser o sacrifício, para que os seus pecados fossem limpos, fossem purificados. Mas você rejeitou, se você rejeitou, então você não irá ao Pai, você não irá a Deus. Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, então nós já vamos ao Pai agora, porque nós, em oração, nós vamos ao Pai, confessando os nossos pecados a Jesus. Primeiro temos que ir a Jesus para ele perdoar os nossos pecados, para ele purificar os nossos pecados, para ele limpar os nossos pecados. E Deus, ele justifica, quer dizer, se Jesus já purificou, se Jesus já fez essa limpeza, se Jesus já perdoou, então, diante de Deus, eu não devo mais nada. Então, Deus me justifica. Ele diz, você não tem mais pecado. Então, eu posso ter este relacionamento novamente com o Pai. Então, por quê? Porque primeiro eu fui ao Filho. Mas se eu não me arrepender, se eu não querer, não quiser Jesus, se eu não crer verdadeiramente nele, se eu não receber ele como Salvador da minha vida, então eu não serei salvo. Eu já recebi Jesus, eu creio em Jesus, eu já tenho essa comunhão com Cristo, com o Pai. E você que está me ouvindo, você já recebeu Jesus como Salvador? Você já tem essa certeza de que vai para perto do Pai?
Quando Jesus vier buscar a noiva, que já está perto, ele disse que ia preparar esse lugar, e quando este lugar estivesse pronto, ele ia voltar para levar esta noiva. Você está pronto? Você está pronto para ir para o céu com Jesus? Se você não está, porque você ainda não foi ao Filho, porque você ainda não foi a Jesus, para ser perdoado os seus pecados, para ser lavado com o sangue dele, para ter o Espírito Santo dentro de você, lhe ajudando a entender a palavra dele. Então você precisa, se você quiser receber Jesus agora como Salvador, ore comigo. E você, meu irmão, se está em pecado, volte para Jesus, se arrependa, peça perdão e venha obedecer a Cristo, porque Ele está voltando. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você quiser receber Jesus como Salvador da sua vida agora, você ouviu esse estudo, entendeu e quer Jesus na sua vida, então ore comigo, convidando Ele para entrar no seu coração, na sua vida. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor veio do céu, veio a essa terra como homem. O Senhor nasceu como um bebezinho, como ser humano, foi limitado como ser humano e cresceu. O Senhor se tornou um homem e o Senhor pregou e o Senhor deixou a sua palavra para nós que nós temos hoje. E o Senhor foi este sacrifício vivo e agradável a Deus, que Deus aceitou para o perdão dos meus pecados, para que os meus pecados fossem perdoados. Eu estou entendendo a sua palavra e eu estou arrependido dos meus pecados. Eu quero o Senhor na minha vida. Me aceite como seu servo, me aceite como este servo que está arrependido e quer o Senhor como o meu Senhor. Eu quero o Senhor como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Deus, como o meu Pai, como tudo para mim. Porque eu entendi e eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim, na pessoa do teu Espírito. Que o Senhor me ajude a entender a sua palavra, pois daqui em diante eu vou estudá-la. Eu vou me alimentar da sua carne, porque a sua carne é a verdadeira comida, é a palavra do seu sangue que limpa estes pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Me aceite como servo e eu convido o Senhor para entrar na minha vida. Obrigado por tudo. Eu lhe aceito. Amém, Senhor. Se você fez esta oração, você agora é salvo. E se você realmente creu, recebeu, então procure uma igreja evangélica, onde você vai se congregar, onde você vai se alimentar da palavra, onde você irá crescer no conhecimento de Jesus, onde você vai ter comunhão com os outros irmãos. Que o Senhor lhe abençoe. Mande essa mensagem para frente, para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus colegas, e dê o seu bonzinho, faça o seu comentário, vá lá no meu canal no YouTube também, e bote lá o seu bonzinho, coloque também o seu comentário. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima terça.